Gabriel Jesus, né, já está chegando ao número... Já até perdi a conta, quantos jogos de Copa do Mundo. Nenhum gol ele fez. Não marca 11 jogos, se não me engano, lá na Inglaterra. Mas o Gabriel Jesus, que ele não é um mau jogador, tá? Não é um mau jogador, mas o Gabriel Jesus não é o artilheiro, o homem de área. Ele é um bom atacante, muito bom atacante. Mas ele não é o homem de área. O jogo de ontem acho que pedia, de fato, uma presença física maior na área do time suíço. O Pedro é um jogador com essa característica. Se ele optasse pelo Matheus Cunha... Mas o jogo ontem não era pro Pedro? Por que o Pedro, na minha interpretação, só pode ser isso, mas o Pedro arrebenta, mas está no Flamengo e tal. Ele é o último da fila. O que a gente questiona, assim, é aí que mais... Fala, nação! Saudações, Bruninho! Nação, vambora reagir aqui mais um trecho que eu tô trazendo pra vocês. E dessa vez, o Mauro César Pereira, ele fica inconformado após mais uma partida, o Tite não escalar Everton Ribeiro e Pedro. O que tá acontecendo com o Tite para não escalar Pedro, o melhor atacante do futebol brasileiro, né? Então vambora reagir aqui, mas antes, deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. É isso aí, tamo junto. E eu quero dar os créditos a Jovem Pan Esporte. Vou deixar o link na descrição do canal da Jovem Pan Esporte e da ESPN Brasil. Tamo junto e vambora pro vídeo. Pedro não vai jogar essa Copa do Mundo? Everton Ribeiro? Cadê, Tite? Vambora analisar o que eles falaram. Tamo junto. Acompanhou ontem Brasil 1, Suíça 0. Ô Mauro, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. E eu queria saber a sua opinião sobre o Pedro. Será que no jogo de ontem, o jogo não pedia um jogador da característica do Pedro para tentar quebrar aquele bloqueio da Suíça? E aí, Mauro César, bem-vindo aqui ao Bate Pronto da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Eu acho também que ontem, eu acho que o que aconteceu é que o Tite ele tem ali uma maneira de gerir o grupo, que eu acho que é um defeito que ele tem para uma Copa do Mundo, que é essa fila que ele estabelece, né? Então, assim, o Bruno Guimarães, ele pode estar bem, mas o Fred tem mais tempo de casa, foi titular por muito tempo, então o Fred tem que jogar, para você ver que o Fred não vai funcionar, então ele coloca o Bruno Guimarães, aí o Bruno Guimarães pode ganhar a posição. O Gabriel Jesus, né, já está chegando ao número, já até perdi a conta, quantos jogos de Copa do Mundo, nenhum gol ele fez, não marca 11 jogos, se não me engano, lá na Inglaterra. Mas o Gabriel Jesus, que ele não é um mau jogador, tá? Não é um mau jogador, mas o Gabriel Jesus não é o artilheiro, o homem de área. Ele é um bom atacante, muito bom atacante. Mas ele não é o homem de área. O jogo de ontem acho que pedia, de fato, uma presença física maior na área do time suíço. O Pedro é um jogador com essa característica. Se ele optasse pelo Matheus Cunha, seria o Matheus Cunha do Atlético de Madrid, ou algum outro jogador que ele eventualmente convocasse para essa função. Mas ele segue uma linha aí da qual ele não abre mão. Eu acho isso uma bobagem, ainda mais na Copa do Mundo. Não foi preciso, o Brasil venceu o jogo, mas talvez, não por ser o Pedro, tá, mas a característica dele fosse realmente adequada para aquele momento, para aquele jogo. Agora, sobre o que vocês estavam falando agora, né, eu queria só fazer uma ressalva. Esses times todos aí que eu já consultou, nenhum deles vai contratar o Pedro, porque o Pedro não está à venda e não vai ser vendido por uma bagatela. E esses times não pagam mais do que 20, 30 milhões, não pagam 20, 30 milhões de euros no atleta. E o Flamengo não vai vender o Pedro por qualquer 12, 13 milhões, custou 14. O Pedro recusou 20 do Palmeiras. O Pedro está na Copa do Mundo, não é para ser vendido. O Pedro está na Copa do Mundo para fazer gol pelo Brasil, para ajudar a seleção brasileira e voltar para o clube dele e ficar jogando no clube dele, que é o Flamengo. E lá ele vai ficar. Só vai sair se acontecer uma proposta de um clube que invista mais alto, que se encante com o futebol dele, se porventura ele for a campo e tiver um bom desempenho na Copa do Mundo, ou até alguém que venha observando a capacidade do rapaz. É interessante observar que o Vlahovic, que foi depois vendido pela Fiorentina por 70 milhões de euros para a Juventus, os dois estavam juntos no elenco da Fiorentina. E os dois estavam... O Pedro quase não jogou, o Vlahovic fazia pouquíssimos gols, e a Fiorentina apostou no Sérvio, e apostou certo, né? Porque vendeu o Pedro recuperando o dinheiro que havia investido. No final, os italianos queriam mais dinheiro, mas quando emprestaram o Flamengo, fixaram o valor, e aí o Flamengo comprou por 14, que tinha saído bem no Flamengo, então eles já sabiam que ele valia mais, mas era tarde. O Flamengo comprou ele pelo valor que estava estipulado usando um contrato de empréstimo, né? O valor estipulado ali para a compra definitiva dos direitos, e eles apostaram no Vlahovic, fizeram muito bem, porque o Vlahovic se andou a marcar muitos gols. Não joga na seleção da Sérvia, também não sabemos porquê, né? É um grande mistério, joga só o Mitrovic, que perdeu gols ontem e tudo mais, e foi muito bem negociado em seguida com a Juventus, né? E está aí na Copa do Mundo. Mas eu acho que poderia ter entrado o Pedro ontem, mas acho que o mais importante ontem para o Brasil é que o Brasil não fez um jogo nota 10, mas fez um jogo satisfatório contra uma seleção difícil, conseguiu a vitória, foi um jogo sem o Neymar, que é o principal jogador, primeiro jogo nessa situação. Eu achei que foi uma atuação bem satisfatória, assim, dentro... Não foi espetacular, não foi empolgante como a primeira, que eu achei muito boa, mas foi um bom jogo, não acho que foi algo que mereça duras críticas, não. Acho que foi uma atuação
razoável dentro de uma Copa do Mundo, que é um torneio difícil e você não vai jogar muito bem todas as vezes. Né? Eu acho que depois da ótima atuação contra a Sérvia, eu acho que esse time tem o direito de fazer uma atuação nota 6, 6,5 ou algo próximo de 7, como foi esse jogo de ontem contra a seleção suíça. Fala, Mauro, tudo bom? Completando aí o que você falou em relação ao Pedro, também queria fazer uma consideração em relação ao comentário lá do Chacon, porque eu não concordo com o que o Chacon falou. Agora ele fala assim, ele poderia ir para a Real Sociedad ou para o Nice e tal, não sei o quê. O Pedro é artilheiro da Libertadores e campeão da Libertadores pelo Flamengo, né? Disputar um campeonato mundial de clubes, para que ele trocaria? Pelo menos eu estou pensando aqui em gestão, em condução da carreira dele, né? Por que ele trocaria o Flamengo, né? O protagonista hoje da América do Sul, o atual campeão da Libertadores, um time com 3 finais em 4 anos, para ir de repente para o Nice, né? Para não brigar por nada, para não brigar por título, para ser mais um na Real Sociedad. Eu acho assim, eu não sei se o Mauro concorda comigo, mas eu acho que... Assim, não é que o Chacon sugeriu que ele vá para um time desse aí. O que o Chacon disse é que o mercado dele na Europa seria esse. E eu acho até que para esse mercado ele não vai, porque o Flamengo não vende. Seria uma porta de entrada para talvez alguma coisa. E o Flamengo não vende. Para esse tipo de mercado o Flamengo não vai vender. Mas eu acho que esses caras não têm dinheiro para pagar multa. Não, né? Sim, não. Ainda que tivesse, eu acho que quem sou eu para dizer que alguém tem que fazer ou não. Mas eu acho que para a gestão da carreira dele, ele daria uns passos para trás aí. Pelo menos eu também acho. Eu não sei o que o Mauro pensa, vocês pensam, enfim. Sabe o que eu acho? Assim, nem todo jogador vai para a Copa do Mundo, ele vai com esse propósito, né? Você vê, por exemplo, o caso do Fulco, que fez o gol da empate da Alemanha. Esse cara fez um amistoso, foi convocado, estava jogando em segunda divisão pelo Werder Bremen, e fez o gol que salvou a Alemanha da derrota contra a seleção espanhola. Esse cara não vai ser vendido para o Manchester City, para disputar a posição com o Haaland, nada disso. Vai continuar jogando lá no Werder Bremen, eventualmente pode ir para um outro time da Alemanha, pode circular por ali. Mas não vai fazer um grande sucesso. É um jogador já que vai para os 30 anos, tem 29 de idade. Mas foi útil para a Alemanha naquele momento. O Pedro pode ser útil para a seleção brasileira em determinado momento, independentemente se ele vai ser negociado, se ele não vai, onde ele vai ficar. Eu acho que vai ficar onde ele está mesmo, não vai sair. A não ser que aconteça uma proposta excepcional. Ele teria que fazer uma grande Copa do Mundo, despertar a atenção dos clubes que tem mais apetite para contratar, ou o time da Premier League. Da Premier League, mesmo os médios e menores fazem aportes mais pesados em contratações. Mas aí ele teria que aproveitar a vitrine da Copa do Mundo, evidentemente. Mas é um jogador que não está vendo. O Flamengo não vende jogador hoje, assim, não fica oferecendo jogador. O Flamengo vende se chegar uma proposta muito boa, como foi a do Gerson no ano passado, e num cenário que o Flamengo precisava de dinheiro por conta da pandemia. Se fosse hoje, não sei se venderia, talvez até não vendesse o jogador, porque não está precisando vender. Então, acho que o importante é o seguinte, é ele servir a seleção, ele ser útil ao time para o qual ele foi convocado. Ele poderia ter sido útil de fato. Como o Brasil venceu, essa discussão até fica um pouco de lado. Mas eu acho que o mais importante é que o Tite deveria abandonar essa linha de raciocínio que ele estabelece uma fila. Isso é muito claro. Nos clubes era assim, no Corinthians era assim, é uma fila. Então o fulaninho só vai ganhar posição depois que o outro, que é o titular, tiver várias oportunidades de mostrar que não dá. Acho que é o caso típico do Fred, com relação ao Bruno Guimarães, por exemplo, como opção, pelo menos. Ele é a primeira opção no mínimo, né? E talvez seja o caso do Pedro em circunstâncias de jogo, em algumas situações de jogo. Tem um outro jogador também que acho que tem aí concorrentes aí diretos que podem eventualmente fazer ele sair do time, que é o Rafinha. O Rafinha tem concorrência do Antony, ele pode ter concorrência do Everton Ribeiro, que joga como meia pela ponta bem aberto, ou seja, são diferentes estilos, né? Eu acho que para isso esse jogo pode ser bom contra o Camarões, para que ele faça algumas experiências e observações, porque em diferentes cenários ele pode precisar de um cara mais agudo, ele pode precisar de um cara na ponta que seja mais criativo, que dê passe para gol. Né? Como é que foi o gol do título da Libertadores do Flamengo? Foi Everton Ribeiro com o Rodinei pela direita. Né? Ou seja, de repente, você pode ter ali uma diferente combinação com o Everton Ribeiro, com o Antony, que corta e bate pro gol. Quer dizer, você tem aí, o próprio Jesus pode jogar para aquele lado, volta, fecha os espaços, volta marcando, participa muito do jogo, é físico, também participa das ações ofensivas, faz os seus golzinhos. Então, ele tem vários jogadores ali que podem disputar espaço. Então, acho que Rafinha, o Fred como opção, esses jogadores estão aí também disputando espaço. E acho que às vezes é importante mudar a forma de jogar. Agora, nação, vamos reagir. O que os comentaristas da ESPN Brasil falaram sobre o Pedro não entrar durante essa Copa do Mundo? Vamos embora reagir aqui, né? Créditos à ESPN Brasil. Até que em dado momento ali seria interessante ter o Pedro, viu? E o Tite já falou muito sobre característica do Pedro. Chama o VAR aí, meu filho. Ele é uma característica única.
de um jogador 9, que uma equipe que joga baixo, que tem o poder de cabeceio, porque quando uma equipe joga muito baixo, tu tem algumas alternativas para furar esse bloqueio. Infiltração fica muito difícil. Finalização de média distância vai ser importante. Pelos lados, tu fazer um cruzamento de fundo ou no funil vai ser importante. Um jogador que te faça uma parede, porque não vai ter atacar espaço, ele tem essa condição. Então, ele vai acompanhar o raciocínio inteligente do meia, ele tem essa capacidade. Não podia ter colocado o Pedro ontem? Poderia, mas... Porque ontem o Galvão Bueno... Quando entra o Gabriel Jesus, assim que entra o Gabriel Jesus, tem duas bolas cruzadas assim na área. Não sei se uma foi da esquerda, da direita ou as duas lá da direita, enfim. Mas as bolas passaram assim, daqui a pouco o Galvão... Foi engraçado na transmissão, o Galvão falou assim... Olha, tem um negócio que eu quero falar aqui, hein? Mas peraí que eu vou falar daqui a pouco. Peraí, ó, que já teve duas bolas lá pro Gabriel Jesus. Falei, putz, ele vai falar do Pedro. Dito e feito. Põe o Pedro, amigo. Põe o Pedro, amigo. Eu fiquei com essa sensação que talvez fosse interessante ali. Ontem o Pedro poderia ter entrado. É óbvio que o Pedro poderia ter entrado. Um jogo que... Em cima disso que o Tite falou ali naquela entrevista o cenário com era a gente bom. aqui, né? É um cenário bom para o Pedro ter entrado. Mas certamente, pelo que a gente está vendo, ele é o último da fila. E eu não sei se eu fiz uma associação meio nada a ver, mas me lembrei do Diego Alonso, Diego, né? Diego Alonso, do Uruguai. Alonso, técnico do Uruguai. O fato do cara jogar no Brasil ou na América do Sul coloca ele atrás. Pelo menos é a associação que eu estou fazendo. O Arrascaeta não jogar nesse time do Uruguai é uma brincadeira. Mas o Valverde, o Betancur, o fulano, ciclano, jogam tudo na Europa, aí o Arrascaeta fica lá no banco. Tá comendo a bola faz 4, 5 anos no Flamengo. Não joga. Jogou ontem no desespero. O Pedro, a mesma coisa. Entrou o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus está jogando mal? Não, o Gabriel Jesus está jogando muito bem. Muito boa no líder da Premier League, tá muito melhor, né, do que estava na última fase dele no Manchester City, que ele ficava mais no banco do que jogava, entrava de vez em quando. Tá ótimo o Gabriel Jesus. Mas o jogo ontem não era pro Pedro? Por que o Pedro, na minha interpretação, só pode ser isso, mas o Pedro arrebenta, mas está no Flamengo e tal, ele é o último da fila. O que a gente questiona, assim, é aí que, mais uma vez, a gente parte na questão da incoerência. É assim, é a leitura do jogo. Óbvio, quem está no dia a dia é o Tite. Quem sabe, quem está rendendo nos treinamentos é o Tite. Só que as características de jogo, daria certo o Everton Ribeiro entrando, um cara para construir dentro das linhas de marcação, 2 linhas baixas, como disse muito bem o Dom, que era uma linha de 4 e uma linha de 5. Só que compactadas, as linhas estavam muito próximas e quase às vezes se juntava. Você via ali um esquema muito forte de marcação. Então, é o cara para entrar o Everton Ribeiro, o pessoal também questiona muito a questão do Everton Ribeiro, o cara que faz o passe de quebra de linha, construtor, que ajuda na criação, ia dar certo? Não sei, a gente só tem que saber entrando, se tivesse oportunidade. O Pedro, a gente falava na redação, para quem assistiu o jogo na redação ontem, era justamente esse cara, muito em função desse discurso que o próprio Tite faz. É o cara que sabe jogar principalmente como pivô. Ele sabe fazer a distribuição para os lados, tanto para o Rodrigo, para o Vinícius Júnior, até mesmo para o cara que vem por baixo como o Casimiro. Ele tem a opção com o Antony ou o Rafinha passando pelo lado direito. Então ele tem essa característica para atuar. O Richarlison ontem não funcionou. Gabriel Jesus entrou, não foi tão bem assim. Talvez fosse a oportunidade do Pedro, talvez. Mas aí vai de encontro essa questão. Ele fala uma coisa, na hora de botar isso em prática, falta. Mas eu até entendo ele ter ido de Jesus em vez do Pedro ontem, porque o Brasil não forçou muito o jogo aéreo. Então, até que a gente colocou do Tite, do jogo difícil, não sei o que lá, de adversário fechado, tem o cabeceio. Mas não teve tanta esse tipo de situação. O Brasil circulou mais a bola. O gol anulado, o Richarlison vai até o meio de campo. Mas o Pedro, é bom lembrar, o Pedro não é só jogo aéreo. Mas porque você está falando em cima do que o Tite falou ali, né? Exato. Eu também acho que o Pedro sai bem da área. Só que acho que o Jesus, para ser mais associativo, buscar... O que ele tem feito muito... Ele tem tantos gols quanto assistências no Arsenal. Então, um cara que acaba circulando. O gol do Brasil não é também... o gol, além do invalidado que eu falei, mas o gol que valeu... Jogada do Vinícius pela esquerda, não é levantando na área, buscando o Rodrigo, tabela rápida. Então, acho que no jogo do Jesus flui. Então, assim, eu entendo. O Pedro seria uma outra estratégia. Talvez o Brasil fosse buscar mais bolas aéreas como não havia buscado. Então, assim,
como você falou, pode ser que tenha colocado o Pedro e ele tivesse feito 2 gols e a situação fosse mais tranquila. Mas dentro do que estava desenhado o jogo, eu entendo o Tite ter buscado o Jesus no lugar do Richarlison. Até porque o Richarlison não teve muito espaço dentro da área. Então acho que ele optou por alguém que circulasse mais. O Tite ele teve mais perto do Tite contra a Bélgica, de demorar ali uma leitura de jogo, também, Nath. de resposta do que o campo estava trazendo para ele. E, óbvio, dadas as devidas proporções. Em 2018 ele olhava para o banco, a situação era outra. Claro, hoje ele tem hoje muito ele mais tem opções. muito repertório. Onde ele tem o mérito. Tem muito mérito. Ele tem muito mérito de ter esse repertório, muito mérito dele. Claro, dos jogadores que apareceram, Sim. mas muito mérito dele também na convocação. E aqui a gente está fazendo um recorte principalmente do primeiro tempo. Das escolhas para começar jogando. Agora é a hora. Quando ele faz as modificações e entende o que o campo está pedindo para ele, e aí para mim ele tem uma demora até para assimilar. Porque se você olha o jogo da Suíça na primeira rodada, já daria ali alguns sinais de que dava para ele modificar esse time e ser um pouco mais propositivo, né? E aí muito mais sacar o Fred e colocar talvez o Bruno Guimarães ou até mesmo o Rodrigo. Ali seria uma opção. Agora, ele demora demais para assimilar isso. Por isso que eu falei, ele está muito mais próximo nesse jogo específico, os 45 minutos iniciais, do Tite contra a Bélgica, do que o Tite que a gente viu durante principalmente essa última janela de preparação para a Copa do Mundo. Fala, Lúcio. Agora é a hora, contra Camarões. A gente conhece o Tite, sabe que ele é um camarada extremamente conservador. Acho que ele não vai descaracterizar a seleção brasileira, ou seja, mudar 5, 6, 7 posições. Eu também não faria isso, mas para mim agora é a hora. Por exemplo, 45 minutos para Richarlison, 45 minutos para Pedro. Dá para fazer isso aí. Dá para tirar um dos zagueiros para descansar, para ficar inteiro, novo, um Thiago Silva, se é que precisa, deixar numa conversa. Dá para vir de Bruno Guimarães, desde o arranque, desde o minuto inicial. Então, algumas mudanças pontuais, ele pode, para mim, deveria fazer nesse duelo contra Camarões, porque permite isso. Descaracterizar, não. Não concordo nem em clube quando se faz isso, né? Na Libertadores é um time, no Brasileirão é outro. Tá errado para mim. Agora, pontualmente, e essa questão do Pedro é muito interessante, para sentir o Pedro, para ele tirar esse negócio da estreia de Copa do Mundo, né, com a camiseta da seleção brasileira, para mim seria esse momento. Tá? É uma grande oportunidade que o Tite pode aproveitar. Tem uma sugestão. Opa! De time contra Camarões. Legal, gosto. Bom. Legal, vamos lá. Eu já vi a cara de vocês olhando para mim. Vamos lá. Já estão. Vamos lá que eu gosto desse negócio, vamos lá. Muito provavelmente não vai acontecer, mas é a minha sugestão. Tá bom. Não é um amistoso, é quase um amistoso. Para o Brasil perder o primeiro lugar, ele teria que perder de Camarões por uns 2 ou 3, não é isso? E a Suíça ganhar da Sérvia, e tem que tirar uma diferença de saldo de gols. Aí o Brasil ficaria em segundo. É difícil. Bom, mas enfim, o que importa? O meu time. Pode ser o Alisson no gol, porque precisa trabalhar. Eu ia falar Ederson. Provavelmente trabalha contra Camarões. Até você pode começar com o Alisson no segundo tempo e colocar o outro. Eu ia falar Ederson ou Everton, mas mudei agora. Alisson, porque o Alisson precisa trabalhar. Concordo. Daniel Alves. Tem que colocar. Bremer. Éder Militão e Alex Telles. O Alex Telles... Aí você põe o Militão na zaga, então. Militão na zaga. O Alex Telles provavelmente vai jogar até o... Acho que o Tite falou na coletiva ontem que o Alexandre sentiu algo. Por isso que ele foi substituído ali. Eu já 41 do segundo tempo ele foi substituído. Já pouparia. Tá certo? Tá. Aí o meio de campo. Fabinho, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro. E Antony, Martinelli... Pedro. Antony, Pedro, Martinelli. Então repete, vamos tudo lá. Tudo reserva? Repete aí. Porque tudo reserva, né? Então vamos lá. Alisson, Daniel Alves. Eu colocaria até o goleiro reserva. Alisson, Daniel Alves, Bremer, o Militão e o Alex Telles. Fabinho, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Antony, Pedro, Martinelli. Para ganhar de Camarões. Aí, ó. Olha o professor Abel ali, ó. Ih, rapaz. Olha o professor Aumentou Abel. a responsa agora. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu também achei. Não vai acontecer, mas... e aí, durante o jogo, pode entrar outros jogadores. Esse time aí ganha de Camarões. Esse time aí ganha de Camarões. Esse time é bom. Demais. Esse time é bom. Sabe quem é bom também? Não dá jogo? Dá jogo. Sabe quem é bom também? Mendelbidlovski. Hoje começa a última rodada da fase de grupos, né, da Copa do Mundo. E hoje tem
Então é isso aí, nação. Eu trouxe 2 reacts aqui, super importantes. Um sobre o Mauro César Pereira, falando sobre a situação do Pedro, e o programa da ESPN também, né? Sobre o futebol 360. Eu concordo com alguns aspectos dele. O Tite, ele é um cara muito conservador e eu tenho a mesma concepção do que o Abel Neto. Os jogadores que jogam fora da Europa sempre vai estar atrás dos que estão se destacando aqui no Brasil, como o Pedro, né? Pedro foi eleito o melhor jogador da Libertadores, ganhou o anel lá, de prêmio lá, foi o artilheiro esse ano que ele destruiu, né, no Flamengo. E é aquilo, o cara não tem mais chance. Se ele, por acaso, ele não entrar contra Camarões, ele não entra mais. Simplesmente isso. Everton Ribeiro foi um dos principais jogadores, né, da final. Não o principal. E o cara, com a lesão do Neymar, tem o Rodrigo, que pode fazer aquela função. O Everton Ribeiro. Entendeu? É aquilo. Minha opinião. Se eles não entrar agora, muito dificilmente ele entra nas fases mata-mata. Entendeu? E aquilo. O Tite parece que não... E chegou a elogiar ele, né? Quando o Tite foi no Bola da Vez, o resenha do programa da ESPN. Ele elogiando muito Pedro. Só que aquilo, o Gabriel Jesus é um queridinho, né? Fez aquele todo ciclo, né? De 4 anos com o Tite. Já é a segunda Copa do Gabriel Jesus sem marcar um gol. Se eu não me engano, ele está em jejum de gols no Arsenal há praticamente 10 a 11 jogos. Não marca gol no Arsenal. Então aquilo. E o Tite vai continuar insistindo no mesmo jogador, né? Que pode chegar e não fizer gol por 2 Copas, um centroavante. Não fazer gol. Então é uma coisa complicada. Tem o Pedro ali. O principal jogo, né? Saiu o gol do Casemiro no principal jogo contra a Suíça, que era 2 linhas de 4 ali, praticamente muito colado como o cara fez a análise ali. E precisava de alguém ali dentro da área, que o Brasil estava cruzando muita bola dentro da área. Teve 2 bolas que passou pelo Gabriel Jesus, que não chegou nem perto dele. Mas é aquilo. Aquele era o momento ideal para o Pedro, mas o Tite não colocou, acabou sendo um gol do Casemiro, numa jogada de Vinícius Júnior, Rodrigo e o Casemiro finalizando. Tá difícil. Pedro e Everton Ribeiro. Se não entrar agora contra Camarões, né, que vai ser um time reserva, dificilmente entra na Copa do Mundo, né? A não ser se o Brasil estiver perdendo no jogo mata-mata. Vai lá, Pedro. 15 minutos, 10 minutos para tentar resolver. Pode acontecer isso, né? Mas eu quero saber a tua opinião. O Pedro vai entrar ainda nessa Copa do Mundo? Sim ou não? Tamo junto e é nóis. Valeu! Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo e tamo junto. Nossa.